Uma das imagens mais recorrentes da África é a de um continente isolado, povoado por sociedades tribais. Essa imagem, ela geralmente vem acompanhada de um cenário de savanas e de animais africanos, como girafas, leões, rinocerontes e elefantes. Como a gente já discutiu nos vídeos anteriores, essa imagem não poderia estar mais longe da realidade da África, que é plural tanto em seus cenários quanto em suas histórias e suas sociedades. Dessas sociedades, talvez a que melhor represente a integração, o contato e o dinamismo da África seja a Swahili, que ficou famosa por suas viagens ao longo do Oceano Índico. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai discutir um pouco da história e da cultura da costa Swahili, a borda oriental do continente africano, que se destacou pelo comércio e que melhor representa o cosmopolitanismo africano na pré-modernidade. A região que corresponde ao que a gente chama de costa Swahili é a porção oriental da África, que é banhada pelo Oceano Índico. Ela vai do sul da Somália até o norte do Moçambique e no caminho inclui o que hoje é o Quênia e a Tanzânia, além das várias ilhas e arquipélagos da região, como Zanzibar, as Ilhas Comores, Lamu, Paté, Mafia, Malindi e Kiwa. Essas cidades portuárias da costa Swahili, elas são formadas mais ou menos entre os séculos IV e VI por grupos bantu vindos do norte e do oeste do continente. Enquanto alguns especialistas notam semelhanças na cultura material Swahili com aquela dos Grandes Lagos, as tradições orais do Quênia, por exemplo, falam que muitos grupos da costa Swahili saíram, no passado, de uma terra chamada Chungwaya, que ficava no sul da Somália. Chungwaya é considerada uma terra semi-mitológica, que faz parte de tradições de unificação étnica. De qualquer forma, a costa Swahili é formada, então, por uma grande quantidade de diferentes etnias bantu, que ao longo do tempo adotam uma espécie de língua franca falada por toda a costa oriental, uma língua essa chamada de Kiswahili. O termo Swahili, por sua vez, vem do árabe Sawahil, que significa costas. A adoção do termo árabe já denota o cosmopolitanismo dessa região. Em outras palavras, Swahili é o nome de uma região e de uma língua de origem bantu, mas a costa Swahili propriamente dita é habitada por etnias variadas. Ao longo da história, essa região também foi conhecida por outros nomes. Nos anos 1960, por exemplo, uma parte da costa Swahili era conhecida como Tanganyika, por conta do lago Tanganyika, cuja maior parte fica na atual Tanzânia. Os romanos conheciam a região como Azânia, e os árabes e persas se referiam à costa como Al-Zand. Esse termo, Zand, vem do persa Zang, que significa negro. A ilha de Zanzibar ainda carrega essa etimologia, que em persa significa Costa dos Negros, Zanguebar. Assim, Costa Swahili, Tanganyika, Azânia ou Zand são alguns dos nomes históricos dados a diferentes porções da costa oriental da África ao longo do tempo. Desde suas origens, entre os séculos IV e VI, as sociedades Swahili são marcadas pelo comércio e pelo movimento. Por conta da geografia da costa oriental africana, os Swahili tinham contato tanto com os navegadores asiáticos do Oceano Índico, quanto com grupos africanos do interior, como os Shona do Grande Zimbábue, os Somali do norte, ou mesmo os grupos Bantu da região dos Grandes Lagos. Todos esses contatos trouxeram algumas características que são únicas à costa Swahili. Dentre essas características, a gente pode destacar pelo menos 3: a religião, a arquitetura e a cultura material. Com relação à religião, algumas cidades da costa Swahili se converteram ao Islã muito cedo, logo depois do norte da África e de alguns grupos do chifre da África. A mesquita mais antiga da região da costa Swahili está na ilha de Xanga, no arquipélago de Lamu, e foi construída em algum ponto entre 780 e 850 da nossa era. Entre os séculos 10 e 11, o Islã se espalha também por outras cidades, como Pemba, Zanzibar e Rasmkumbu, e entre os séculos 12 e 15 ganha proeminência por toda a costa a partir da cidade de Kiwa-Kisiwani, que se torna um polo econômico local e que inclusive cunhava as suas próprias moedas. Só que esse Islã que é praticado na costa Swahili, ele não é o mesmo Islã que aquele praticado no norte da África.
O Islã que chega na costa Swahili, ele é moldado por mercadores e comerciantes e ele é espalhado pelo Oceano Índico através dos bazares sul-asiáticos. E esse Islã estava distante dos espaços institucionais dos sultões e dos califas de Damasco, de Bagdá ou do Cairo. Ele era um Islã cosmopolita e social, antes de ser uma religião ligada à política. Ou seja, ele não era baseado no poder político, mas na materialidade, na simbologia e na distinção social. O que isso significa? Significa que o Islã Swahili ele funcionava como uma filiação de identidade compartilhada com outros grupos de comerciantes do mundo índico. Por isso, era importante para os mercadores e aristocratas Swahili estarem sempre adornados com tecidos persas, com perfumes indianos ou com porcelana chinesa. Porque essa visualidade materializava a filiação africana ao amplo e cosmopolita mundo do Islã índico. Ou seja, tão importante quanto ser muçulmano era parecer muçulmano. Era mostrar que fazia parte dessa comunidade afroasiática. Esse Islã, que está mais próximo dos mercadores do que dos califas, ele pode ser chamado de Islã de monções, porque ele é bastante específico do mundo índico, onde as monções serviam como forma de navegação. Com relação à arquitetura, as cidades portuárias Swahili são um caso único na África. Em primeiro lugar, porque a região talvez fosse a única em toda a África pré-moderna que era quase totalmente urbanizada. A vida na costa Swahili era centrada na cidade, nos centros urbanos, nos mercados e na produção, compra e venda de manufatura. Isso fez com que as cidades ganhassem mais importância do que a região do campo. Até hoje, em locais como Kisiwa Kisiwani, Mogadíscio ou Zanzibar, a gente pode ver esses centros urbanos antigos. As casas, em especial as casas dos comerciantes, elas eram todas feitas de pedra coral e tinham 2 andares. As mesquitas, os palácios e os complexos políticos, eles eram todos construídos também em pedra coral e eles seguiam um estilo que era unicamente Swahili e que não é visto nem na Península Arábica, nem na Índia e nem no resto da África. A grande mesquita de Kisiwa Kisiwani é um ótimo exemplo da arquitetura Swahili. É uma mesquita baixa, com vários pequenos domos na parte superior externa e cheio de pequenos arcos na parte interna. Um outro bom exemplo, ainda em Kisiwa Kisiwani, é o Palácio de Husuni Kubwa, um grande complexo de pedra coral que tem uma piscina com vista para o Oceano Índico. Com relação à cultura material, os Swahili, como comerciantes, eles funcionavam como uma espécie de zona franca pré-moderna. Nos portos, chegavam produtos de luxo da China, da Índia, da Indonésia, da Pérsia e da Arábia, que eram trocados por ouro, marfim, cascos de tartaruga, animais e conchas africanas. Os produtos africanos que eram vendidos pelos Swahili, eles vinham proeminentemente do Vale do Zambeze, onde o grande Zimbábue controlava as vastas minas de ouro da região. É por isso que vários autores muçulmanos, como Al-Masudi e Ibn Battuta, reconheciam a costa oriental africana como uma terra do ouro. Esse processo comercial que colocava os Swahili entre o interior da África e as sociedades do mundo índico criou uma cultura que dava muito valor para objetos e para a materialidade. Como eu comentei antes, os perfumes, os tecidos, maquiagem e joias eram importantíssimos para os Swahili porque funcionavam como símbolos de distinção social. Esses produtos importados, eles eram vistos como exóticos e esse exotismo ele agregava valor simbólico e cultural. Isso mostra pra gente que os Swahili eles eram cientes do seu cosmopolitanismo e que eles valorizavam muito tudo aquilo que pudesse ser considerado, entre aspas, internacional. Esse cosmopolitanismo e essa valorização do exótico eram tão importantes culturalmente que os grupos políticos dominantes entre os Swahili passaram a atribuir sua origem étnica não à África, mas à Pérsia. Assim, surge um grupo, em especial em Zanzibar, chamado de Shirazi. Os Shirazi, eles eram os Swahili mais ricos e poderosos, que buscando algum tipo de legitimação exótica para sua posição social, diziam que eles eram descendentes de príncipes persas que haviam fugido da cidade de Shiraz em algum ponto do passado. Oralmente,
O mito dos Shirazi, ele deve ter surgido por volta do século XI ou XII, mas é nos séculos XVIII e XIX, quando os governantes de cidades como Khiwa, Pate e Grande Comoros começam a ordenar a escrita de crônicas. E nessas crônicas, eles exploram o passado Swahili, que eles vão conectar então com a Pérsia. Esse mito dos Shirazi foi rapidamente abraçado pela historiografia dos anos 1950, 1960 e 1970, que leu essas crônicas sem grandes aparatos críticos e propôs a ideia de que a costa Swahili foi efetivamente colonizada pelos persas. E por isso, a cultura Swahili ela não seria genuinamente africana. Como a gente pode imaginar, essa ideia agradou muito à historiografia ocidental, porque ela permitia falar que uma cultura tão rica, vibrante e cosmopolita como a Swahili fosse atribuída aos estrangeiros e não aos africanos. Desde os anos 1970, contudo, essa ideia tem sido contestada e, finalmente, historiadores e arqueólogos têm aceitado o fato de que os Swahilis são africanos bantu e que a influência externa reside muito mais nesse senso de cosmopolitanismo e de exotismo do que efetivamente na formação política e cultural das cidades Swahili. Todos esses elementos tipicamente Swahili, como o Islã de monções, a arquitetura portuária e a cultura material de distinção social, eles são especialmente perceptíveis entre os séculos VI e XVI. A partir do século VI, os mercadores do Oceano Índico eles passam a aperfeiçoar a navegação de monções e isso traz um boom econômico para a África Oriental. Já a partir do século XVI, a interferência portuguesa no Índico ela causa o efeito contrário, uma complicação econômica que se torna um obstáculo para o modo de vida e para a cultura dos grupos africanos costeiros. Por isso, a gente costuma considerar que o grande auge da história Swahili está justamente entre os séculos VI e XVI. E por isso a gente pode chamar esses 1000 anos de Era Swahili. As cidades mais proeminentes dessa Era Swahili foram Mogadíscio, que apesar de estar na Somália, fazia parte das rotas de comércio indo-africanas, Kismayo, Malindi, Djedhe, Mombasa, Pemba, Zanzibar, Mafiwa, Khiwa Kisiwani e Grande Comoros. Essas cidades são um grande paradigma da Era Swahili. Eram centros urbanos baseados no comércio, eram espaços cosmopolitas e não exerciam hegemonia política porque eles eram espaços autossuficientes. E esse é um ponto importantíssimo da história Swahili. A gente não está falando aqui de um império, de um reino ou de um sistema político expansionista e militarizado. A gente está falando de centros urbanos e comerciais que desenvolveram sua cultura e seu modo de vida ao redor dessas trocas. E é interessante pensar que esse grande bazar africano, ele vai totalmente contra as imagens populares que muita gente tem sobre o continente, em especial na pré-modernidade. A discussão de hoje foi centrada nas características gerais da Era Swahili, isso é, nas cidades portuárias que cresceram e se desenvolveram na costa oriental da África entre os séculos VI e XVI. Os conceitos mais úteis para a gente entender e resumir essa discussão foram Islã de monções, uma religiosidade que não se atrela ao avanço político, mas sim ao contato comercial. A arquitetura urbana, que faz das cidades da costa Swahili, como Zanzibar e Khiwa Kisiwani, casos bastante únicos na África pré-moderna. E cultura material de distinção social, que explica como os Swahili se expressavam visualmente e como eles construíam uma filiação afro-muçulmana cosmopolita através das roupas, das joias e dos perfumes. A bibliografia dessa discussão está aparecendo aí na tela e ela pode ser consultada no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado e bons estudos!